Antes de começarmos, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Aqui, cada história é uma trincheira de memória que ninguém vai esquecer. Diziam que aquela montanha não valia o sacrifício, mas para o Pelotão 61, ela era o último ponto de defesa entre o vale e a cidade. O capitão Franz B. Lohr recebeu ordens para manter a posição até o último homem. E ele, com 48 anos e 2 filhos em casa, respondeu apenas com um aceno firme. Seus homens sabiam que a missão era suicida, mas não houve deserções naquela noite. Eram 30 soldados, alguns recém-chegados, outros veteranos das trincheiras do norte. Nenhum esperava medalha, apenas queriam impedir que o inimigo cruzasse aquela serra. E, se possível, voltar para casa com alguma dignidade. O frio naquela altitude cortava até por dentro das botas. A única cabana ali era de pedra abandonada e úmida. Ali improvisaram o centro de comando. Franz riscou o chão com carvão, desenhando as possíveis rotas do avanço inimigo. Sabiam que eram mal armados, com munição racionada e comida para apenas 4 dias. Mas também sabiam da posição estratégica. A montanha tinha apenas 3 trilhas praticáveis. Com boa vigilância, poderiam atrasar o inimigo. O plano era simples: resistir até que o reforço viesse. Se viesse, naquela primeira madrugada, o silêncio era quase um grito. Cada estalo entre as árvores fazia o dedo apertar mais o gatilho. O soldado Dieter, o mais novo do pelotão, não conseguia parar de tremer. Franz colocou a mão no ombro dele e disse: "Coragem não é parar. Tito, é atirar mesmo tremendo." Essas palavras viraram lema. E no dia seguinte, Dieter foi o primeiro a avistar o inimigo. 2 figuras em reconhecimento, que recuaram antes de serem vistos. O sinal estava dado. Eles viriam em breve. E não seriam só 2. Franz organizou as posições de defesa. Usou troncos, pedras e neve para criar barricadas improvisadas. Colocou batedores em pontos altos com binóculos gastos. Haviam apenas 3 metralhadoras em funcionamento. O restante dependia de fuzis antigos e granadas improvisadas com latas de conserva. Mas a moral era alta. Alguém pintou com carvão na parede da cabana. Até o último homem. E ninguém apagou. Era mais que lema era de... O primeiro ataque veio no 3º dia. Cerca de 40 inimigos surgiram pela trilha leste. Foram recebidos com fogo cruzado. As balas ecoaram entre as árvores como trovões. O soldado K. Leatarador do Elite derrubou 5 antes do recuo, mas levou um tiro na perna. Mesmo caído, continuou apontando o fuzil. Franz arrostoou de volta com as próprias mãos. Não havia médicos, mas havia vontade. E quando o sol nasceu, o chão estava manchado, mas a bandeira do pelotão ainda tremulava. Na manhã seguinte, os corvos começaram a sobrevoar a área. Era sinal de que os corpos haviam ficado expostos. Franz autorizou uma pausa para enterrá-los. Com pás e baionetas, abriram trincheiras estreitas. Os próprios inimigos foram sepultados com respeito. Franz murmurou os nomes dos seus, um por um. Mesmo sem saber os do outro lado, pediu silêncio. Hoje somos homens que respiram. Amanhã, talvez sejamos só nomes, mas que sejamos nomes dignos. Todos ficaram em silêncio por 1 minuto, e voltaram às posições. No 5º dia, o tempo fechou com uma nevasca intensa. A visibilidade caiu para menos de 20 metros. Isso impediu ataques, mas também congelou os mantimentos. O pão virou pedra, e a água precisou ser derretida com vela. Alguns homens começaram a delirar. Comfy. Franz dividiu a única garrafa de álcool entre os que estavam mais fracos. Era pouco, mas aquecia o espírito. E ninguém reclamou. Naquela noite, escreveram cartas. Ninguém sabia se seriam entregues, mas escrever era um jeito de não morrer. Completamente. O rádio de campanha funcionava de forma intermitente. Conseguiram captar apenas uma mensagem: reforço a caminho. 3 dias. 3 dias soavam como uma eternidade. Franz reuniu os homens na cabana, leu a mensagem e depois o nome de cada soldado presente. Ao final disse: esses nomes serão lembrados, ou pela vitória, ou pela resistência. Todos bateram continência e voltaram às suas trincheiras com passos firmes. A montanha agora era sagrada, pois ali, cada homem havia decidido ficar. O 2º ataque veio pela trilha norte. Mais soldados, mais armas, mais precisão. A luta foi brutal e longa. O soldado Heinemann foi atingido no peito. Antes de morrer, gritou: "Franz, diga à minha mãe que lutei com honra." Franz não respondeu, mas anotou isso num papel dobrado e guardou no bolso. Quando a poeira baixou, restavam apenas 22 homens, mas o inimigo havia recuado novamente. Cada vez que atacavam, pagavam caro. Na noite do 6º dia,
o vento cessou, e pela primeira vez, as estrelas voltaram a aparecer. Franz caminhou sozinho, até o ponto mais alto. Olhou para o vale abaixo, e então escreveu no próprio diário: se cairmos amanhã, ao menos teremos feito história. Depois voltou para a cabana, abraçou os homens um por um, disse seus nomes em voz alta, e prometeu: mesmo que o último homem em pé seja eu, levarei cada um de vocês comigo. Eles sabiam que talvez não sobrevivessem, mas dormiram em paz naquela noite. Se histórias de coragem te inspiram, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Aqui, cada memória de guerra é preservada como uma trincheira que jamais se rende. O sétimo dia amanheceu com silêncio. O tipo de silêncio que antecede o caos. Franz sentiu o cheiro de pólvora no vento. Avisou os batedores. Eles vêm. Hoje, contudo, a trilha central, Amazingrim, começou a tremer, e logo surgiu uma fileira de soldados inimigos, marchando em ritmo sincronizado. Tinham lança-chamas e artilharia leve. Os homens do pelotão 61 ajustaram suas miras com mãos trêmulas. Agora ou nunca, murmurou Dieter. A batalha começou com um estampido que fez as árvores se calarem, e cada segundo passou a ser contado com sangue. A artilharia inimiga atingiu as barricadas de troncos. Explosões levantavam neve e destroços para todos os lados. Lê, mesmo ferido, atirava deitado, sem vacilar. 2 homens foram atingidos e não puderam ser resgatados. Franz correu entre as posições gritando ordens, mantendo os nervos no lugar. Uma granada caiu perto da cabana e destruiu metade do telhado. O calor da explosão incendiou parte dos mantimentos. A fumaça dificultava a mira, mas os soldados sabiam que ali não havia recuo. Era lutar ou desaparecer com o nome apagado. No auge da confusão, o inimigo conseguiu alcançar a linha de frente. Foi derrubado por um golpe de baioneta, dado por Eric, o cozinheiro do pelotão. Eric nunca tinha empunhado uma arma em combate, mas naquele dia, salvou 3 companheiros. Depois, caiu ajoelhado, chorando em silêncio. Franz se aproximou, tocou seu ombro e disse: você não matou um homem, você salvou outros. Essas palavras mantiveram Eric de pé, e naquela noite, foi ele quem preparou a última sopa quente, com as poucas raízes que ainda tinham. Ninguém reclamou do gosto. Os corpos começaram a se acumular. Sem tempo ou condições para interelós, cobriram-nos com panos, bandeiras ou neve. Franz anotava os nomes com um pouco de tinta que restava. À noite reuniu os sobreviventes e leu cada nome em voz alta, mesmo os dos inimigos, porque todo nome tem mãe, disse. Alguns homens choraram, outros apenas fecharam os olhos. Sabiam que, se caíssem, talvez só Franz lembrasse. Mas isso era suficiente. O rádio não dava sinal há 2 dias. A esperança do reforço começou a se apagar. Dieter sugeriu tentar uma fuga pela encosta norte. Mas Franz foi claro. A missão era segurar. E se sairmos, o que deixamos atrás será invadido. Ninguém mais insistiu. Naquela noite, escreveram novos bilhetes de despedida. Usaram papéis rasgados de mapas antigos. Amarraram-nos nos bolsos internos das fardas. Franz, em seu bilhete, escreveu apenas: não esqueçam os nomes. O 8º dia trouxe um céu limpo, quase bonito demais. Mas o brilho ocultava o avanço de um novo destacamento inimigo. Cerca de 60 soldados, com apoio de metralhadoras pesadas. Franz dividiu o pelotão em 3 linhas de defesa. Ordenou que cada homem com granada esperasse até ver os olhos do inimigo. A luta foi selvagem, de corpo a corpo. Lomonesei chocaram entre gritos, nive sangue. Franz matou com as próprias mãos um inimigo que tentava atravessar a barricada, e pela primeira vez, tremeu. Não de medo, mas de exaustão. Restavam 12 homens. As balas estavam contadas. A comida, e o frio voltara a cortar até a pele endurecida. Franz não falava mais muito, apenas observava, anotando com carvão o nome de cada caído. Os homens passaram a falar baixinho, como em velório. Mas ninguém pediu para ir embora. Nem mesmo os mais feridos. O pelotão 61 havia se transformado em algo maior que si mesmo. Uma lenda em formação. Com cada respiração valendo por dezembro. Na noite do 9º dia, avistaram sinalizadores no horizonte. Era o reforço prometido. Mas ainda distante, precisavam resistir por mais 24 horas. Franz reuniu os homens e perguntou: alguém quer tentar fugir? Agora que sabem que virão? Ninguém levantou a mão. Então vamos ficar. Até o último homem. Armaram as últimas armadilhas improvisadas com fios de mina e galhos. Escreveram no chão, com sangue de um ferido: aqui morreremos de pé. E esperaram. O último ataque veio antes do amanhecer. Foram mais de 100 soldados inimigos. Amant virou inferno. Ler morreu com um sorriso, segurando o gatilho até o fim. Eric caiu abraçado ao rádio. Dieter, com 2 balas nas costas, continuou passando munição.
Franz, mesmo ferido na perna, não parava. Atirava, gritava, anotava nomes. Quando a fumaça baixou, restavam 5, mas a bandeira do pelotão ainda tremulava. Ao meio-dia, o reforço finalmente chegou. Tropas frescas avançaram pela encosta e tomaram a posição. Oh, inimigo J. Recuava. Franz caiu ao chão, sem forças, mas com o diário ainda na mão. Disse ao novo comandante: os nomes estão todos aqui. Depois desmaiou. Os médicos chegaram e todos os sobreviventes foram evacuados. Quando desceram a montanha, estavam em silêncio. Não em luto, mas em respeito, pois sabiam que naquele lugar viveu uma história que ninguém mais conseguiria repetir. Se essa história te tocou até aqui, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Aqui, cada linha resgata a coragem de quem nunca teve palco. Franz acordou em um hospital de campanha, com o corpo coberto por faixas. Ao seu lado, Dieter, também ferido, sorriu com os olhos marejados. Capitão, nós conseguimos. Franz não respondeu de imediato. Pegou seu diário, ainda manchado de sangue e neve, folheou até encontrar os últimos nomes escritos à mão. Cada página era uma lápide. Silence. No canto de cada folha desenhara uma pequena cruz. Era o único jeito de homenagear. E naquele momento, entendeu? Eles não lutaram por uma colina. Lutaram por memória. Ao retornar ao comando central, Franz foi recebido com frieza burocrática. Um tenente quis saber por que não recuaram. Franz apenas entregou o diário. Está tudo aqui. O oficial folheou algumas páginas, mas não parecia impressionado. E os documentos da operação? Franz se levantou com dificuldade e respondeu: aqueles homens foram o documento, e saiu, mancando, sem pedir permissão. Na porta, encontrou um jovem soldado. Este o reconheceu e bateu continência. Senhor, o senhor é o último homem? Franz olhou para o horizonte e respondeu: não, sou só o que ficou para contar. O pelotão 61 foi dissolvido, não por falta de glória, mas porque só 5 homens voltaram. Franz pediu que os nomes dos caídos fossem gravados em uma pedra, não em um cemitério militar, mas no alto da montanha que defenderam. Levou meses para conseguir autorização, mas ele mesmo esculpiu os nomes com martelo e cinzel. Cada batida era um sopro de memória. Quando terminou, ficou em silêncio, por horas. E deixou ali seu diário, dentro de uma caixa de ferro, enterrada aos pés da pedra. Dieter, mesmo com sequelas, tornou-se professor. Ensinava história para crianças. Contava sobre a guerra, mas nunca com ódio. Sempre com foco na resistência e no valor da vida. Levava uma foto do pelotão com ele, amarelada pelo tempo. Contava com orgulho: esses homens não eram heróis, mas agiram como se fossem. E mostrava a assinatura no verso da foto: até o último homem, menos capitão. Franz B. As crianças sempre perguntavam: e ele, ainda est vivo? Dieter sorria e respondia: nos nomes, sempre. Franz nunca mais voltou ao exército. Comprou uma pequena casa próxima ao vale que defenderam. Passava os dias escrevendo cartas para as famílias dos caídos. Uma a uma. SMU. Modelo. Cada carta era pessoal, sincera, dolorosa. Ele não buscava consolo. Buscava justiça. Acreditava que todo morto tinha direito a ser lembrado. E a memória era a última trincheira da dignidade. Certa vez, uma repórter tentou entrevistá-lo. Queria manchetes sobre bravura. Franz recusou, mas ofereceu o diário. Tá tudo aqui. Os nomes, os rostos, o frio, a lama, a fome e a decisão de ficar. Ela leu por horas, em silêncio. Quando terminou, chorou sem dizer uma palavra. E escreveu um artigo com apenas uma frase. Naquela montanha, a coragem não fez barulho. Ela apenas ficou. Com o passar dos anos, o local se tornou ponto de visitação. Chamaram-no de Monte dos Últimos. E todo ano, em março, alguém deixava flores aos pés da pedra, com os nomes. Ninguém sabia quem era. Mas Franz sabia. Era a viúva de K. Ler. Ela vinha sem anúncio, sem cerimônia. Apenas ficava sentada por horas. E depois ia embora, sem deixar rastros. Ali, o tempo não apagava. Ali, a ausência era a presença constante. Franz morreu em 1954, aos 79 anos. MSU IV. Encontraram uma carta não enviada. Era para o general que nunca visitou a montanha. A carta dizia: o senhor perdeu soldados. Eu ganhei irmãos. Pediu para ser enterrado sem bandeiras, apenas com um caderno em mãos, e com as botas que usou no 9º dia de combate. Seu túmulo está próximo ao de Dieter, que morreu anos depois, ambos enterrados no mesmo vale. Calm. Uma única inscrição. Até o último homem. Décadas depois, uma equipe de arqueólogos encontrou a caixa com o diário, ainda intacto, protegido do tempo. Foi levado ao Museu Militar. Mas ali,
Não ficou trancado em vidro. Foi colocado em uma sala silenciosa, com bancos de madeira e cheiro de papel velho. Qualquer um podia folhear, com luvas de algodão. E muitos choravam ao tocar as páginas. Não pelas mortes, mas pelas palavras de Franz. Simples, diretas, humanas, mais poderosas que qualquer medalha. Hoje, há uma inscrição esculpida no Monte dos Últimos. Não lutaram para vencer, lutaram para lembrar. Crianças sobem até lá com escolas. Soldados prestam continência sem serem obrigados. E visitantes deixam bilhetes com nomes de seus próprios ancestrais. Cada nome acrescentado ali vira parte da lenda. Franz não está mais entre nós, mas sua promessa ecoa em cada pedra daquele solo. E a frase pintada com carvão ainda pode ser lida, quase apagada, na cabana de pedra. Até o último homem.